Olá, dando continuidade à aula do SPSS, iremos apresentar agora a parte cruzamento de variáveis no SPSS. Essa parte de cruzamento ela permite você olhar os dados com mais detalhes. As informações irão constar por meio de tabelas ou tabelas e colunas. Vamos lá, o exemplo aqui. Temos aqui o nosso questionário, o laboratório, o incentivo, a entidade, a administração, se é professor, estudante ou funcionário, as informações em relação aos livros e as informações em relação a qual o seu principal meio de informações sobre os assuntos da UFPI. Vou fazer o cruzamento em relação à entidade e a função, se ele é professor, estudante ou funcionário ou servidor. Você vem aqui, ó, análise, estatística descritiva, crosstabs. E aqui você vai colocar quem deve ser linha, quem deve ser coluna. Na linha, nós iremos colocar qual entidade abaixo de mais confia. E na coluna, iremos colocar aqui a função, se ele é professor, estudante ou funcionário. E você vai marcar algumas informações importantes. Seu. Se você fizer diretamente o cruzamento, ele vai dar em relação aos valores absolutos, ou seja, a frequência observada. Mas, no geral, queremos sempre trabalhar com porcentagem, que dá a ideia do todo. E aí eu vou desmarcar essa opção observado e colocar total, ou seja, ele vai fazer além do cruzamento, ele vai fazer o cruzamento e a análise já em forma de porcentagem, o que vai ajudar muito a sua apresentação dos dados. Continua. E aqui em estatística é possível, ao mesmo tempo que você realiza o cruzamento, você realizar o teste Q quadrado, que nada mais é do que um teste que permite você verificar se existe associação significativa entre as variáveis. Uma vez existindo uma associação significativa, é uma importante análise no seu estudo. Então vamos marcar aqui essa opção e quando aparecer a saída dos resultados, eu irei explicar com mais detalhes. Essa informação continua. Marcou o céu, estatístico. O restante não precisa marcar nada. E agora você vai dar OK e vai esperar a saída no output. Verificamos aqui, ó. Veja só. Do total da amostra, 13% da amostra foi referente aos professores, 80% em relação ao estudante e 6% em relação aos funcionários. No geral, das pessoas que qual entidade se mais confia, 25% respondeu que era a DUFP, 11% a Sintuf, 41,8% o DCE e 21,5% a reitoria. E aí você tanto faz sua análise por linha ou por coluna. Fazendo, por exemplo, por coluna. Do professor, qual entidade abaixo mais confia? 13 no total, 13,5 respondeu que era o professor. Mas desses 13, 8% respondeu que era a DUF, 4% responderam que foi a reitoria, 1,2% o DCE e 0,3% Sintuf. Em relação aos estudantes, a 80% da amostra foi constituída de estudante, 80,5%. Desses 80, 16,5% responderam o que? Que confiam no ADUF. 8,5% no Sintuf. 40,7% no DCE, 14,5%, aproximadamente 15%, na reitoria. E você possui a mesma distribuição. Você faz essa análise por linha ou, se você desejar, pode fazer essa análise por linha. Como é que seria?
Veja só. Dos 25,7% que respondeu que confiam, qual entidade abaixo você mais confia no âmbito da UFPI? Então, dos 25,7% que responderam a DUFT, 8 eram um professor, 16,5% era um estudante e 1,2% funcionário. Das pessoas, dos 41,8% que confiam no DCE, a maior parte foi de quem? Foi de estudantes, com 40,7% e apenas 1,2% responderam que era o DCE. Quando você soma esse mais este, vai dar 41,8% e assim sucessivamente. Então você vê uma análise bem mais detalhadas por linha e por coluna. Então você sabe qual entidade da UFPI que os professores, estudantes e funcionários mais confiam. E você vê como responderam os professores, estudantes e funcionários em todos os itens. E isso vai lhe ajudar na sua interpretação e análise dos dados. Mais embaixo, verificamos o teste Q quadrado. O teste Q quadrado ele permite verificar se existe uma associação significativa entre as variáveis. Para aplicar o teste Q quadrado, existem algumas pressuposições que no momento nós não iremos falar, por ser uma aula totalmente aplicada. Essa parte conceitual, verificando as pressuposições do teste, nós iremos ver em outro momento, em sala de aula. Mas, analisando a saída do resultado por meio do SPSS, percebemos que o teste ele foi significativo. Note que esse valor correspondente aqui é a estatística do teste. Em termos práticos, você iria comparar com o valor tabelado, mas ele também dá o valor do p-valor. Então, ou seja, como esse p-valor ele foi menor do que 0,05, ou seja, é um número aí bem pequeno, 0,000, aí não aparece devido à quantidade de casas decimais. O SPSS ele só apresenta 3. Então, mas é um número pequeno e ele existe. E é maior do que 0. Então, como esse valor aqui ele foi maior, aliás, foi menor do que 0,05, então o teste ele é significativo. O que você pode concluir que existe uma associação significativa entre as variáveis. Entendeu? Agora, toda vez que você faz uma análise, uma tabela como essa, o ideal é que você formate ela, não apresente da forma como está. E como será essa formatação? Eu vou copiar ela e vou colar ela agora no Excel para iniciar a formatação. Vou aumentar aqui um pouco a coluna e vou colar ela aqui, ó. Quando você cola inicialmente, não aparece as porcentagens. Ele vem na forma de proporção. Mas aí você seleciona rapidamente, ó, clica aqui e arrasta, ou você aperta o Shift e setinha para o lado. Clica em porcentagem, note aqui, ó, o sinal de porcentagem. E aqui você vem aqui, ó, e aumentar casas decimais. Aumentou uma. Pronto, e deixa o texto centralizado. Pronto. Como essa coluna aqui, ó, ficou passando ó, você aumenta e formata. Aí você depois dá um duplo clique, ó, ele faz um auto ajuste. Você pode apagar essa linha. Como é que você vai apagar? Clica aqui no A, não é embaixo nem em cima, é aqui nesse A, com o botão direito e escolhe a opção excluir. E aqui você coloca o total. Pode dar um duplo clique aqui, ó. Aumenta aqui só para ficar mais organizado. Aqui você pode botar entidade, que é a função, se é professor, estudante ou funcionário. E aí você sabe que o que? Um quadro ele possui as laterais fechadas, uma tabela não. Como os nossos dados eles devem ser apresentados na forma de tabela, nós iremos fazer o seguinte, ó, presta atenção, seleciona, iremos retirar todas as bordas, ou seja, iremos clicar na opção sem borda,
E agora nós iremos colocar cada borda, uma borda superior e a outra inferior, uma embaixo de função, uma borda inferior, uma borda aqui, seleciona, ó, uma borda abaixo de reitoria e outra embaixo de total. Note que nós sempre deixamos em destaque o total e o início aqui, onde tem o nome das variáveis. No campo em que não tem nenhum dado, nenhum número, é um campo correspondente a 0%. Então o SPSS ele não coloca o valor, mas você vai manualmente e coloca aqui, ó, 0,0%. Essa tabela ela já está bem formatada. E aí você vai copiar essa tabela e colar no seu Word. Ctrl C, Ctrl V. Quando você copiou e colou, e agora você vai o seguinte, preste atenção. Você vai primeiro verificar se está todo mundo centralizado. Clica aqui, ó, nesse início, deixa selecionado, clica em centralizado e clica aqui, ó, com o botão direito. Se por acaso não pegar, você vem novamente, ó, e procura essa cruz, clica com o botão direito, vem aqui, ó, em autoajuste. Autoajuste não apareceu, porque aqui está selecionada, mas agora deve aparecer, ó. Cliquei agora, apareceu autoajuste. Se não pegar na primeira, tenta a segunda, a terceira, que com certeza irá aparecer. Mas o ideal é você sempre clicar fora, depois você retorna clicando dentro, que aí vai aparecer essa opção autoajuste, ajustar-se automaticamente a janela. Ele vai distribuir melhor seus dados. Você verifica se a sua fonte é Arial e a fonte você pode colocar a fonte 12 ou 11 e aqui você pode centralizar seus dados. Entendeu? Agora você nota também que essa coluna de professor ela ficou um pouco desproporcional. Tem como você corrigir isso automaticamente. Como é que nós iremos fazer? Clicar fora, iremos clicar aqui novamente dentro, procurar a opção autoajuste, ajustar-se automaticamente ao conteúdo, ou seja, ele deixa todos com a mesma distância ou a distância proporcional, e clicamos novamente aqui, ó, com o botão direito, ajustar-se automaticamente à janela. Note que está bem melhor redistribuído os dados do que antes. Olha o que aconteceu antes. Antes era assim, estava mal distribuído esse professor. Após essa formatação, ela ficou dessa forma, ou seja, ela melhorou. E aí você verifica se está a fonte Arial, a fonte da sua variável, verifica aqui, ó, não está centralizado, você pode deixar centralizado. Esse total, o ideal é que ele fique centralizado e aí ele está alinhado abaixo. Você clica com o botão direito, você vem aqui em propriedades de tabelas e você clica na opção centralizado aqui, verifica tabela centralizado e coluna aqui, ó, em célula, aliás, e verifica a opção centralizado. Estava aqui inferior, vai estar centralizado. E clica OK, ela subiu, ficou centralizado. E toda a tabela ela vai ter um título e uma fonte. O título você coloca tabela 1. Tabela 1. Você coloca o cruzamento da variável entidade versus a função. E a fonte, onde foi que você retirou esses dados? Ou seja, você vai colocar aqui, ó, pesquisa realizada na UFPI, vírgula, vamos supor aqui 2017, 2015, supondo. Pronto, selecionou. Só que você percebe-se que o que? Deixa eu colocar aqui o cruzamento das variáveis e função. Só que você percebe que seu título ele não está na fonte Arial. E aí, se você digita seu texto em todo em Arial,
Então você deve permanecer tanto o título como a fonte. Então vamos colocar a fonte aqui, ó, Arial, tamanho 12. Se sua tabela possui um título 12, a sua fonte ela irá possuir o mesmo tipo de variável, só que você vai diminuir um pouco a sua fonte, vai permanecer 11. Só isso. Tendo esse devido cuidado, a sua tabela ela está pronta para ser apresentada, ou no seu TCC, ou no seu artigo científico, ou no seu relatório técnico. Então, verificamos aqui a parte do cruzamento de tabelas e a parte da formatação. Note que essa tabela está bem apresentável comparada a essa daqui, a tabela inicial do SPSS. Aqui no Word você pode apresentar no seu relatório, mas essa daqui não, ela necessita de uma análise com mais detalhe. E aí você, se for interesse seu, você pode realizar o seu teste, né? Você estuda lá um pouco sobre o teste Q quadrado e coloca lá, ou seja, realizando o teste Q quadrado, verifica que existe associação significativa entre as variáveis, pois o p-valor foi menor do que 0,05 ao nível de 95% de confiança. Seria suficiente. Você colocaria um parágrafo analisando dessa forma, como eu falei. Bem, encerra-se essa parte inicial de cruzamentos. Olá, vamos dar continuidade agora à parte de formatação. Uma vez que você gera os resultados no SPSS, você vai ter lá os dados brutos. E os dados eles aparecem na forma de uma tabela. O que é que eu fiz? Copiei e colei no Excel. Sendo que essas informações simples, a melhor forma de você apresentar ele é na forma de gráfico. Porque o gráfico ele tem a vantagem de ter uma rápida interpretação dos resultados. E aí vamos fazer o gráfico da primeira pergunta do questionário. O laboratório do seu curso satisfaz suas necessidades? Então, o SPSS ele já calcula a sua frequência e seu percentual, sendo que para você fazer um gráfico é necessário recalcular essas porcentagens, porque ele lê diretamente a porcentagem. Se você pegar o gráfico pronto, os dados prontos do SPSS, ele não irá efetuar essa leitura corretamente. Então o que é que você faz? Copia e cola as variáveis não, os itens da pergunta. E o que é que você deve proceder agora? Então, copiou e colou, você vai agora recalcular essas porcentagens. Como é que você faz? Igual a quem? Ao 187 dividido pelo total. Só que nós iremos utilizar o seguinte recurso técnico. Iremos apertar F4, irá aparecer um cifrão, sem cifrão. Quando eu aperto F4, aparece o cifrão. Qual a vantagem de aparecer esse cifrão? É que ele vai tornar o denominador fixo, ou seja, dou um Enter aqui, e aí em vez de eu fazer para cada item, eu só vou clicar aqui, ó, ao formar esta cruz, não essa, e sim nem essa, apenas essa, você clica e arrasta. Clicou, arrastou, ele calculou. Nota o que ele fez, ó, ele pegou essa célula, dividiu pelo total. E a última ele fez o que? Pegou novamente essa e dividiu pelo total. Automaticamente. Você economiza com isso o que? Tempo. E agora ele calculou a proporção. Você vai agora transformar em porcentagem, que nada mais é do que multiplicar por 100. E com um simples clique no sinal de porcentagem, você irá executar isso. Clicou, ó, apareceu aqui. E o ideal é trabalhar sempre com uma casa decimal. E aí você vem aqui, ó, e procura
esse sinal aumentar casas decimais. Dependendo da versão do seu Excel, pode estar em outro local, mas você procurando com calma, irá encontrar com facilidade. E agora, você seleciona novamente seus dados, vem agora no menu inserir, e você vai inserir o que? Um gráfico de setores, que é conhecido como gráfico de pizza. Iremos selecionar o gráfico 3D. Selecionamos. É importante manter o que? A fonte padronizada. Então vamos manter aqui o Arial. Arial, cor preta, e vamos botar a fonte 12. O título do gráfico você pode apagar, porque geralmente nós iremos colocar esse título na parte de fora, quando iremos copiar e colar no Word. Agora você clica dentro novamente, e aí você pode o que? Mexer com ele aqui um pouco, deixar ele um pouquinho separado, clica fora, clica dentro, onde tá bom, é suficiente. Dá uma abertura maior, mas fica a seu critério. Poderia deixar perfeitamente como estava antes. E aí você clica com o botão direito, clica fora, clica dentro, clica com o botão direito e vai aqui, ó, adicionar rótulo de dados. No Excel, algumas vezes você clica, não aparece o menu corretamente. O que é que nós recomendamos? Clicar fora, depois retornar e clicar dentro do gráfico. Então seleciona aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Apareceu uma porcentagem. Só que essa porcentagem ela fica melhor de ser visualizada se você colocar para fora do gráfico. Aqui, aqui e aqui. Percebe-se que apareceu uma setinha aqui, outra aqui, outra aqui. Você dá um clique nelas. Note que as três estão selecionadas e você aperta o botão Delete. Clica novamente e aperta em negrito para chamar mais atenção para a porcentagem. E aqui você escolhe uma cor do seu agrado. Clica com o botão direito e vem aqui, ó, por exemplo, um verde. Opa. Se clicou verde nos três é porque você selecionou as três partes do gráfico. Você desfaz por um simples Ctrl Z, seleciona só a parte que você deseja alterar a cor, clicando com o botão direito e apertando no verde. Pronto, isso. Agora, seu gráfico ele está formatado. Falta só um item, um segredo aqui. Você clica fora, vai clicar dentro com o botão direito, mais uma vez, até aparecer essa opção, formatar área do gráfico. Clica aqui e vem na opção borda e coloca sem linha. Clica na opção borda, seleciona a opção sem linha. Tá aqui seu gráfico, perfeito ele. Você já pode copiar e colar no Word. Sendo que é o seguinte, até você chegar aqui durou um certo tempo. E para economizar, que você toda vez que construir um gráfico, você faça toda essa formatação, nós iremos ensinar um recurso muito útil que irá lhe ajudar muito no dia a dia. É você salvar o seu gráfico como modelo. Você vai clicar fora, vai clicar dentro e vai até aparecer uma opção salvar como modelo. Clicou dentro, deixa eu ver. Não está aparecendo. Clica mais uma vez aqui, ó. Agora, cliquei aqui, ó, nessa parte e apareceu aqui, ó, salvar como modelo. Você vai lá e coloca o seu nome Pizza 2, vamos supor aqui, Pizza 2. Talvez lá. Note o que é que eu vou fazer agora. Eu vou apertar um delete. Sumiu o meu gráfico. Desapareceu. Você vai selecionar novamente os seus dados. Você vem aqui em inserir, escolhe qualquer item e vem aqui na opção mais gráfico de colunas ou pizza. E aqui tem alguns modelos que eu já salvei. Lembra lá que eu escolhi Pizza 2, esse é o Pizza, esse aqui é o Pizza 2. Então selecionei e cliquei em OK. Ele refaz todo o gráfico já formatado.
Então, isso irá lhe ajudar bastante no dia a dia. Lembrando que o seguinte, às vezes você vai clicar aqui, não vai aparecer a opção salvar como modelo, mas você vem aqui no menu design e também irá aparecer a opção salvar como modelo. Depende da versão do seu Excel. Agora, para finalizar, você copia e cola onde? No Word. Você vem aqui, ó, colou. Todo gráfico ele tem um título. Gráfico 1, satisfação em relação ao laboratório. E a fonte é a mesma, pesquisa realizada na UFPI. Você clica aqui no final. Lembrando que a fonte tem que ter o tamanho 11 e aqui o título tem que ser tamanho 12, um pouco maior. De acordo com essa fonte, se você digitou seu texto todo em 13, por exemplo, o título deve permanecer em 13. Se digitou em 12, então o título deve permanecer em 12. E aí você tem o seu gráfico formatado. Dependendo se for uma revista científica ou outro, aí o título às vezes é centralizado, às vezes é aliado à esquerda. Aí vai depender do manual que você vai se basear. Vamos retornar agora para o Excel e iremos aprender agora a construir um gráfico de colunas. No gráfico de colunas, temos aqui outra pergunta: como você avalia a administração do atual reitor? Você concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda totalmente, discorda parcialmente, ou nem concorda ou nem discorda? Você seleciona aqui as opções, recalcula as porcentagens. Como é que você recalcula? Você clica aqui no item e divide sempre por quem? Pelo total, que é um total 600. E nunca deve esquecer da opção que F4 para ajudar você a refazer rapidamente os outros itens. Dividiu, ó, clicou agora, ou você dá um duplo clique, ou caso contrário você clica e arrasta. Lembrando que você deve clicar e arrastar quando aparece essa cruz. Então clicou, arrastou, clicou no sinal de porcentagem e aumentou uma casa decimal. Pronto. Agora nós iremos construir o nosso gráfico de colunas. Então vemos aqui, inserir, prestar bastante atenção. Iremos clicar em colunas 2D, um gráfico já mais moderno. Iremos clicar aqui em Arial, tamanho 12. Opa, note que não apareceu o item aqui embaixo. Deixa eu apagar novamente e refazer ele. Ah, foi porque eu apenas selecionei isso aqui. Eu devo selecionar esse conjunto de células. Então seleciono e vou clicar novamente aqui, ó, inserir coluna 3D. Aí ao você clicar, você nota que já aparece aqui, ó, perfeitamente os dados. Você aumenta a fonte, Arial, tamanho 11, vamos supor. Note que se você quiser aumentar aqui um pouco o gráfico ou distribuir ele melhor, você clica até formar essa cruz e aumenta aqui. E aí você escolhe a fonte preta, apaga esse título, porque você já viu que o título do gráfico você vai colocar lá no Word, não necessita colocar aqui. E aí nós iremos aprender a formatar ele. Vamos lá. Primeiramente, esse eixo, vamos aprender a formatar esse eixo. Clica com o botão direito, vem aqui em formatar eixo. Dependendo da versão do Excel, irá aparecer o menu aqui ou irá aparecer uma nova tela. Aí você vai clicar aqui no máximo, tem unidade principal, mínimo, máximo. O máximo você vai colocar aqui, ó, 0.8, que significa de 0 a 100%, ou seja, no meu caso, eu coloquei de 0 a 80%. Mas aí fica a seu critério.
Porque normalmente, dificilmente as porcentagens depende do seu gráfico, da informação que você está trabalhando. No nosso caso específico, geralmente vai até 80%. E aí você vai clicar aqui em unidade principal. Unidade principal aqui, ó, você nota que está pulando de 10 em 10 em 10. E aí eu vou colocar para 0,2 para deixar um pouco mais suave, não tão pesado as informações. Olha, note aqui que diminuiu. Antes era assim. Se eu botar aqui, ó, 0,8. Se eu botar aqui 0,1, ficou aqui, ó, pulando de 10 em 10. Se eu botar 0,2, ficou pulando de 20 em 20%. Ficou mais light. Aí você clica aqui com o botão direito do mouse e você vai selecionar a opção aqui, ó. Clica aqui em opção de série e coloca cilindro. Novamente, são detalhes que fica a seu critério. Questão de estética. E aí você vai clicar novamente com o botão direito e vem aqui, ó, em adicionar rótulo de dados. Se por acaso no meio desse processo você errou o passo, você clica fora, clica novamente e refaz, que com certeza você irá chegar na mesma formatação que estamos fazendo. Clicou aqui, ó, adicionar rótulo de dados, começou a aparecer e apareceu. Aí essas informações estão um pouco em cima do gráfico, você pode ajustar, aumentando aqui um pouco para cima do gráfico. E aí esse ajuste é manual, é 1 a 1. E aí você nota novamente essas setinhas, ó. Então, para eliminar essas setas, você clica só no botão delete. E aqui é natural você colocar como negrito para chamar um pouco mais a atenção. E se você quiser aumentar um pouco a fonte, coloca 12. Perceba que o gráfico ele está melhorando a sua visualização. E você pode clicar mais uma vez, ó, cliquei em uma, todas as colunas elas estão selecionadas. Clico mais uma vez e ela seleciona a coluna que eu quero. E aí eu clico com o botão direito e escolho uma cor de seu agrado. Vamos supor um azul aqui. Aqui seleciona novamente, tá? Todas estão selecionadas. Seleciono mais uma vez e coloco uma cor verde. Vamos supor verde. Seleciono aqui e coloco outra cor. Vamos supor amarelo. Outra aqui, outra cor. Vamos lá, vermelho. Discorda totalmente. E aqui nem concorda nem discorda. Irei colocar uma cor laranja. Essas questões de cores fica a seu critério. Então, note que ele está mais atrativo a quem está visualizando essas informações. E aí, por último, você clica aqui com o botão direito, aliás, com o botão direito, esquerdo, depois clica com o botão direito, não apareceu a opção que eu desejava, clico novamente fora e clico com o botão direito. E venho aqui, ó, formatar a área do gráfico. E aqui é da borda, boto sem linha. Não apareceu. Deixa eu clicar novamente aqui, ó. Clico com o botão direito aqui, isso, próximo a essa área externa. Clico com o botão direito, venho aqui em formatar área do gráfico e clico aqui, ó, sem linha. Ele vai retirar essa borda externa. Com borda, tá aqui, ó. Sem borda, agora sim. Como é que eu fiz? Cliquei lá e área do gráfico e retirei a borda. Pronto, tá aí. Esse gráfico você já pode copiar ele e colar no seu Word. Note o seguinte, algumas vezes você clica, ele não vem na mesma formatação. E aí? E agora? Como irei resolver esse problema? Você pode aumentar ele aqui, ele já melhora. Se ficou um pouco extenso aqui, você pode clicar aqui dentro, ó, e diminuir a fonte para 11. Não ficou bom? 10. Pronto, melhorou a visualização. Aqui faltou só um detalhe lá no gráfico que a gente esqueceu aqui de retirar essa casa decimal. Você pode voltar no Excel e fazer aqui, ó, formatação. Clica aqui, ó. Clica com o botão direito, formatar
formatar eixo, botão direito, formatar eixo. Você tem aqui, ó, botou 8, botou 0,2, mas lá no final tem a opção número. Dependendo da sua versão do Excel, aparece uma nova janela no meio da tela e em cima tem lá, aliás, no segundo item vai ter lá a opção número. Você clica lá e coloca aqui, ó, no número você vai colocar 0 casa decimal. Aí você percebe quando você faz essa alteração aqui, ó, diminuiu uma casa decimal. Se seu Word for 2013, 2016, ele irá mudar automaticamente no Word. Não mudou no nosso caso. Então vamos clicar aqui novamente, ó, formatar eixo. Você também pode fazer aqui, ó, número. É porque esse gráfico não está salvo, por isso que ele não salvou direto. Mas vamos lá. O arquivo não está salvo, na verdade. 0 casa decimal. E aí ele eliminou aquela casa decimal que você desejava. Viu? Aqui, se você quiser, você pode retirar a linha. Mas no nosso caso, eu irei deixar. Depende da visualização, se melhora ou não. Uma vez que você copiou, você vai colocar o que? O título, gráfico 2, ou seja, avaliação em relação à administração do reitor, né? E a fonte será a mesma, pesquisa realizada na UFPI. E o título você coloca aqui, ó. Avaliação. E aí você coloca da administração do reitor, do atual reitor. Avaliação da administração do atual reitor. Lembrando que esses dados são apenas simulações, não representa a realidade. Deixamos isso bem claro. Pronto, salvo. Tá aí seu gráfico formatado, gráfico ideal para ser apresentado. Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras. Novamente aqui, só voltando aqui um instante, você, ó, clicou fora, clicou dentro e você pode salvar como modelo seu gráfico. E aí você coloca salvar colunas 2. Salvei lá. Vamos supor que você deseja refazer outro gráfico. Apaguei esse gráfico. Refazer. Aí você, em vez de perder tempo, ao invés de você perder tempo formatando o gráfico, você pode, uma vez que você salvou como modelo, você pode clicar lá automaticamente e utilizar ele como modelo aqui, ó. Inserir gráfico, mais gráfico e procurar lá os modelos pré-definidos. Então, o modelo que eu botei foi colunas 2. Então tá aqui, você clica, seleciona e dá OK. E aí ele já calcula todos os gráficos formatados. Só que ele vai vir em um certo tamanho, você clica aqui, ó, aumenta, ele volta, aparece o mesmo gráfico que você tinha feito. Com a vantagem de ser bem mais rápido agora. Dando continuidade, iremos para o terceiro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras. O gráfico de barra é um gráfico semelhante ao de colunas. Ele é mais indicado quando seus itens aqui tem um texto muito grande. Então é melhor de ser apresentado por barras. Então esse tipo de dados ele pode ser apresentado tanto na forma de colunas, como também poderia ser apresentado na forma de por meio de um gráfico de barras. Então venha cá, inserir gráfico de colunas. Dependendo da versão do seu Excel, novamente essa parte muda, mas aí eu vou escolher barras 3D. Aí você clica aqui, ó, aumenta o gráfico um pouco, coloca todo mundo Arial, coloca tamanho 11, vamos ver se isso. Clica com o botão direito do mouse aqui, ó, no embaixo, formatar eixo,
formatar eixo, ele aparece aqui, irá aparecer uma nova tela. Você vai entre mínimo e máximo, coloca o 0,8, a unidade principal 0,2 e não esquecer de lá de colocar o número de casas decimais, ó, item número. Clica aqui no número e vai aparecer isso aqui. Você apaga o 1 e coloca o 0. E aí você pode clicar aqui, ó, no eixo, clica nessas colunas e irá selecionar a opção cilindro. No Word 97, ele já aparece automaticamente a forma do gráfico em cilindro, lá no menu inserir. No 2013, 2016 muda um pouco. Pronto, feito isso, você agora vai colocar a linha preta, ó, apaga o título, esse título não interessa agora. Você clica dentro, estão todas as colunas selecionadas, clica com o botão direito, aqui ó, no botão direito, e adicionar rótulo de dados. Você aperta o negrito, quiser botar um 12 para aumentar, é melhor. E aí você seleciona cores do seu agrado. Você pode clicar, ó, clicou fora, cliquei uma, estão todas selecionadas. Clico mais uma vez e aí bota a cor do seu agrado, viu? Amarelo, vermelho. Fez, por exemplo, errou sem querer. O que é que você faz? Ctrl Z. Clica novamente no gráfico que você deseja e escolhe a cor do seu agrado. E deixar aqui essa azul, mas um pouco mais clara. Pronto. Feito isso, o que é que está faltando agora? Apenas você retirar a borda externa. Clica fora, clica aqui com o botão direito, formatar a área do gráfico e você escolhe aqui a opção sem borda. Ele retira a borda externa. E agora você já pode copiar e colar no Word. Lembrando que você pode salvar esse gráfico como modelo, clica no botão direito, não apareceu a opção, clica fora, clica aqui próximo, no botão direito vai aparecer a opção salvar como modelo. Dependendo da versão do Excel, você vem aqui no menu Design e vai aparecer, surgir também a opção salvar como modelo. Que uma vez salvo como modelo, vamos salvar novamente aqui a título de teste. Barras 10, vamos supor 10. Você vai, vamos apagar. Pronto, perdi. Vou construir um novo gráfico. Quero aproveitar a minha formatação. Já tenho salvo como modelo. Como é que eu faço? Seleciono novamente o seu conjunto de dados. Venho no menu inserir e clique agora na opção. Essa opção aqui, fui rápido, ó, inserir mais gráfico de coluna ou barras. Clica com a opção aqui modelos. Aí você selecionou qual a opção? Barras. Nota que foi barras, ok. Aqui é barras, aqui é barras 10. Então foi esse. Selecionou ele, dá ok. Pronto, ele já calculou automaticamente. Ó, se ele estiver muito pequeno, você vem aqui, ó, e aumenta ele. E ele vai estar proporcional. Agora é só copiar e colar no Word, colocar o título e colocar também a sua fonte. Então é simples. É um processo repetitivo. E a ideia é salvar como modelo para você economizar tempo. Esse eixo aqui você pode aumentar também um pouco para cá, ó. Tudo que for para melhorar a visualização é válido. Viu? Seleciono novamente tudo aqui para pagar só esse item. Pronto, só isso. Aí você pode aumentar também aqui para os demais. Salvou, pronto. Esses são os três tipos de gráfico mais comuns, mais simples. E aí na próxima oportunidade eu apresento os outros tipos de gráficos. Queria agradecer a atenção de vocês e bons trabalhos e estudos. Até mais.